Então vamos lá, amados. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, verso 20. A palavra de Jesus diz assim, olha que coisa tremenda. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Encerra-se o livro de Mateus. As palavras de Jesus. Você que nos assiste, se inscreva na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador. Compartilhe com alguém essa palavra. O título de hoje é: O Senhor sempre estará conosco. Diga-se comigo: o Senhor sempre estará comigo. O Senhor jamais nos desamparará. Eu quero ler esse versículo. A igreja que se faz aqui presente, você que nos assiste, também repita no seu coração as palavras de Jesus, que diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Diga: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, a mão sobre o teu coração. Junte-se a nós nessa fé. Vamos orar para que o Senhor nos ensine, fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, tua palavra vai ser ministrada, pregada, falada. Use a minha vida, o meu coração, os meus lábios, cada pessoa que aqui se encontra. Abre os céus sobre essa pessoa. Derrama bênção sem medida, trazendo cura, libertação. Tira todo o comichão do ouvido dessa pessoa, para que elas ouça, compreenda essa palavra e venha cura, libertação. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Isso, aplauda com alegria a palavra do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tome teu assento e vamos tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. O Senhor sempre estará conosco, é o título dessa mensagem. Incrível, amados, que muitas pessoas, por passarem lutas, uma dificuldade, que não são só elas, todos nós enfrentamos lutas. Não existe um ser humano que não enfrente dificuldade. E a própria palavra de Deus diz no Mateus 5, o versículo de número 10, 11 e 12, diz assim: também foi assim com os profetas antes de vós. Ou seja, desde a fundação do mundo, as pessoas têm problemas. As pessoas passam lutas. Não é só você que está me assistindo agora que passa lutas. Só que, mesmo no meio dessas lutas, dessas dificuldades, o Senhor nunca nos desamparou. Muitas pessoas já começam a dizer: Deus esqueceu de mim. Não é capaz. Essa prova, essa luta que eu estou passando, essa provação, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu não sei porque eu estou enfrentando isso, e acho até que Deus o abandonou, que Deus esqueceu. Eu quero que já entenda de imediato, você que me escuta, você que me assiste, me ouve: Deus jamais nos deixou, jamais nos deixará. E isso vem desde lá do começo, foi assim desde o princípio, desde o Gênesis. Mas nós podemos relatar aqui, quando o povo estava lá no Egito, sofrendo lá, ficaram 430 anos no sofrimento, eles apanhando, amassando palhas, com má alimentação, eles clamando a Deus. Não significava que o sofrimento que eles estavam enfrentando, que Deus não estava com eles, que tinha abandonado eles. Muito pelo contrário, a Bíblia diz no Êxodo 2 que Deus ouviu os seus exatores, os seus intercessores, as suas orações, os seus clamores, e desceu para livrá-lo. Deus envia Moisés. Eu falava isso aqui outro dia. E Deus vai tirar aquele povo do Egito. A palavra de Deus diz que depois das 10 pragas que Deus manda no Egito, o coração de Faraó se endureceu, não deixava o povo ir. Deus mandou, só para você ter ideia, praga de saraiva, praga de piolho, praga de rãs. A saraiva queimou os animais, queimou tudo. De gafanhoto, se acordar cheio de gafanhoto a cama. Tem pessoas que têm medo de gafanhoto, para outras não tem tanto medo, mas tem pessoas que têm pavor de rã, de sapo.
Você imagina acordar sua cama cheia de sapos, praga dos piolhos, eram as pessoas, até a terra se transformou em piolhos, e Faraó com o coração duro, até que Deus manda a última praga, que foi a mortandade dos primogênitos. Deus quebrantou o coração dele e ele vai deixar o povo ir. E quando o povo sai do Egito, o texto diz, eu costumo falar isso lá no Êxodo, que saiu 600 mil homens de pé, sem contar as crianças, sem contar uma leve gente que saiu com eles. Olha o tanto de gente que saiu. Aquele povo vai caminhar no deserto, eles não saíram já com o emprego certo, com nada, eles vão caminhar confiando em Deus. Esse é o segredo, confiar na palavra, porque a gente quer ver a estrutura. Eles saíram assim. Você lê o Salmo, a Bíblia diz que Deus sustentou todos, não permitiu enfermidade, deixou o sapato crescer dos pés, não faltou calçado, não faltou roupa, não faltou alimento, e mesmo assim eles murmurando contra Deus, e Deus de modo algum desamparou eles. Isso não é da agora, é desde o princípio, porque Deus mantém a palavra. O Senhor diz lá no livro de Crônicas, olha, usando o profeta, se vós deixares o Senhor vos deixará, mas se vós buscares o Senhor, o achareis. O Senhor diz isso. Eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal. Pessoas pensam que Deus está com raiva dela, pensando mal dela. Não, Deus só tem pensamento de paz. Deus é bom, Deus é todo poderoso, o Senhor é maravilhoso. Então Deus não desamparou aquele povo de jeito nenhum. E olha, quando eu vejo isso, a bondade de Deus, a gente está chegando a uma época de calor aqui em João Pessoa, na Paraíba, Nordeste, aqui do Brasil, e o calor não está de brincadeira. O Benjamin estava um tempinho fresquinho, ele é muito calorento, o Benjamin. Esses dias, meia-noite, ele chegou lá no pé da cama, papai, chama por mim, vamos dormir comigo? Vamos. Quando eu cheguei lá, era o calor, o bichinho. Aumentei o ventilador para ele no quartinho dele, fiquei lá com ele para poder dormir, mas tem que ser ar-condicionado, na verdade. Então o calor está aqui, a gente está reclamando, aí eu vejo a bondade de Deus. Talvez você não tenha um ar-condicionado, talvez teu ventilador está quebrado, o bichinho está mal funcionando, você não está dormindo direito, talvez, só Deus sabe a sua situação, mas eu quero dizer que Deus jamais te desamparou. Aquele povo sai do Egito, aí Deus, o que é que Deus faz? No Egito, o sol é causticante. Se aqui no Nordeste, quem está nos assistindo no Sul, até em outros países, no exterior, se aqui no Nordeste, por exemplo, aqui na Paraíba tem 2 lugares quentes, só tem um lugar quente. João Pessoa é um pouquinho quente, porque faz parte do Nordeste, mas dá um ventinho, aí você chega ali em Patos, já esquenta um pouquinho, mas aqui no Nordeste tem uns lugares quentes, tem o Piauí. O Piauí diz que lá é quente, que o urubu voa com asa, a outra se abana, lá é quente, o Piauí. Tem uns lugares lá do Ceará, lá do meu interior, uma cidade, meus conterrâneos, chamada Icó. Tem um lugar quente lá no Ceará, muito quente, mas não é igual ao deserto, que de dia é causticante, 50 graus. Aí quando chega a noite, transforma aqueles 50 graus, aquele calor bruto, em frio. A temperatura cai para baixo de zero. Você imagina que loucura? De dia aquele calor matando, e de noite vem frio, que você não suporta. Mas Deus assim, até nisso pensou para cuidar do povo dele. Deus vai colocar ar-condicionado e aquecedor. Pastor, nem existia naquele tempo, mas eu vou te mostrar o cuidado de Deus. Só mudou o nome, os cuidados de Deus. Eu quero que você venha comigo aqui no livro de Êxodo, Êxodo, segundo livro da Bíblia, o capítulo 13. Êxodo, capítulo de número 13, segundo livro da Bíblia. Passa Gênesis, aí vem o livro de Êxodo, o 13, e o versículo de número 20. Êxodo 13 e 20. Eu vou ler o 20 e até o 22. Êxodo 13,
Vê se eu encontro aqui. Eu estou em Levítico, aí fica ruim. Segundo livro, Êxodo, está aqui, capítulo de número 13 e o versículo de número 20. Achei, 20, 21 e o 22. Diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. A alusão vai começar. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Eita glória! De dia o solzão rachando, Deus botou uma nuvem para cobrir o sol, para eles andarem na sombra. Um ar-condicionado natural. Quem é lá do mato, da roça, quem trabalhou na roça, acho que até na capital dá para sentir. Está aquele solzão, a gente trabalhando, aí vem uma nuvem. Betão deve ter sentido muito isso, que ele trabalha no sol e gosta muito de pescar na beira da praia. Vem aquela nuvem, pum, cobre o sol, dá uma sombra, uma coisa tão gostosa, a gente sabe. Cada vez que isso acontece, eu lembro lá do povo do Egito. A gente até gosta quando a nuvem cobre o sol. Então de dia, Deus dizia: essa nuvem vai cobrir vocês. Aí cobria eles. Eles caminhavam de dia num pleno deserto que ninguém aguenta. Aquela nuvem, um anjo em forma de nuvem cobrindo eles, para que eles não queimassem a pele e não mandassem no calor. De dia. De noite, que ficava frio, gelado, aquela nuvem, aquele anjo se transformava numa coluna de fogo, tanto para clarear o caminho, como para aquecer eles. Eles tinham ar-condicionado e aquecedor, querida. O próprio Deus sustentava eles. Deus nunca desamparou eles. E eles falando contra Deus, murmurando. Deus fazia isso de dia, Deus fazia isso de noite. Aqui em Êxodo, ainda no capítulo de número 23, Êxodo 23, acompanhe comigo aí na sua casa. O Êxodo 23 e o versículo 23 também, em diante. Êxodo 23 e 23 diz assim: olha o que o Senhor diz: porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu o destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todas as suas estátuas. Deus só pediu uma coisa para eles: vou destruir os inimigos, mas não queiram os deuses deles imagem de escultura, vocês destruam, eu sou o Deus de vocês. 25: e servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Diga glória a Deus. Deus disse: eu vou sustentar vocês, eu vou alumiar na frente. O versículo 22: porque o meu anjo irá diante de vós. Vai de dia na nuvem para tirar o calor, o sol, e vai de noite na coluna de fogo para que vocês sejam aquecidos e enxerguem o caminho. Porém, eu não quero que vocês aprendam o costume das nações. Não façam imagens de escultura. Aí você que me assiste, independente do seu credo, da sua fé, a sua religião, Deus não quer imagens de escultura. Deus quer que adore só Ele. Não tem essa história que é a lembrança de um Deus. Não, Deus não quer isso não. Isso era costume das nações. Diante de Deus não. Deus disse: eu não quero que vocês aprendam com eles. Aqui em Deuteronômio, nós estamos em Êxodo, vamos passar Levítico, Números, aí vem o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. O Deuteronômio capítulo 11, Deus continua instruindo Moisés com Josué e todo o povo, para que eles entendessem que jamais Deus os abandonaria, os deixaria, e sempre eles estariam amparados. Deus sempre estaria com eles, mesmo nos momentos difíceis. Deuteronômio capítulo de número 11, eu quero ler o versículo 11 também, o 11 e o 12. O Senhor diz assim para eles: olha, mas a terra que passas a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas, não vai faltar água.
terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, e os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, olha só, desde o princípio até o fim do ano. Deus sempre esteve conosco desde o começo ao fim. Você morre e Deus jamais deixa de estar com você. É do começo da tua vida até o final. A pessoa precisa reconhecer esse cuidado de Deus. Eu estarei, por isso que Jesus vai agora, depois que morre, ressuscita, vai ser tomado a sessão para o Pai, e ele diz assim: eu estarei convosco até a consumação do século. O que é a consumação do século? Ou a vinda de Jesus novamente, como diz num popular bem claro, o mundo se acabar, ou a nossa vida encerrar nesta terra. O Senhor jamais vai nos separar, Ele estará conosco desde o começo ao fim. Eu vou estar com vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou sustentar vocês. Das águas do céu vocês vão beber, não vai faltar água. Eu vou abençoar o teu pão, eu vou abençoar a tua água, vou abençoar tudo que você colocar a sua mão. Eu vou lhe abençoar. O Senhor está dizendo: o meu anjo vai adiante de vós. Por isso que é importante que tudo que você for fazer, ora logo, coloca Deus na frente. Diga: Senhor, vai na frente. Vai sair para o teu trabalho, Senhor, vai na frente. Vai na frente, toma todas as diretrizes, toda a direção, me guarda a minha saída, a minha entrada. E aí você marcha. O que Deus pedia mais para eles? Deus pediu para eles o que pede para nós: não adorar imagem de escultura, não venerar outros deuses, só a Ele, crer que Ele está conosco cuidando da gente. Outra coisa que Deus vai dizer para eles, que além de não adorar as imagens de escultura, Deus vai dizer assim para eles: esqueça o passado, deixe as coisas para trás, não lembre mais das coisas passadas, porque é incrível como tem pessoas que passa ano, sai ano, entra ano, e ela vive presa no passado. Eu já fui próspero, eu tinha as coisas. Esqueça isso, vá para frente, a sua vida é agora. Eu era assim, eu era assado. Como eu amei, e fala dos ex, das ex. Anda, meu querido, minha querida. A vida é agora. Muitas pessoas estão presas ao passado. Eu tinha um carro assim assado. Agradeça pelo que você tem. Não fique pensando que quando a pessoa tem as coisas é uma coisa, quando ela está na luta é outra coisa. Quando você tem as coisas, você tem amigos imaginários. Você nem imagina que a pessoa é sua amiga, mas é. Mas quando você perde essas coisas, esses amigos somem, desaparecem. E aí você vê, valoriza quem realmente ficou com você. Você tem que valorizar esse ciclo, que você vê quem realmente é verdadeiro. E tem que agradecer a Deus por essas pessoas que estão com você. Deus pediu isso para eles, não lembrar das coisas passadas. Porque o povo, além de murmurar, chegava assim: olha, nós estávamos lá no Egito, a gente comia bem, pelo menos tinha pão para comer. Mentira! Eles comiam um beiju duro, seco, bolorento, com a cebola por dia. Eles comiam isso, apanhava. Mas ficava jogando na cara de Deus, tanto que muitos morreram pelo caminho. Por causa da rebeldia, foram picados de cobra, a terra abriu e engoliu outros. Antes nós morrêssemos na terra do Egito, nos tirou do Egito para fazer a gente pagar o preço. Tem gente assim, fica jogando na cara do outro. Para que eu casei com você? Você é isso, você é aquilo, tem isso. A mulher joga na cara do cara, o cara também da mulher, você é o inútil. Eu já vi um cara falando isso com a mulher. Eu disse na hora para ela: largue ele, vai viver sua vida. Sabe o que aconteceu? Eu fui ruim. Mas não é assim? Já teve umas duas que ficou com raiva de mim. Uma disse assim para mim: pastor, eu estou orando, meu marido me chuta orando, xinga o Espírito Santo. O que é que eu faço? Largue ele, vá viver sua vida. Não, porque não traiu. Ele me trai, ela disse. Ora, não precisa trair não. O camarada me chuta e xinga o Espírito Santo. O que é que eu quero mais com ele ou ela? Ficou com raiva de mim. Veio falar comigo uns tempos depois, porque viu que eu não tinha falado besteira. As amigas dela em volta disseram: não, o pastor está certo.
Aí tem muita gente que vem pedir conselho, mas nem às vezes, hoje os pastores não estão dando nem conselho, até o obreiro que está atendendo nem fala. Mas se vir perguntar para mim, eu falo, eu digo, porque eu uso ela da minha salvação. Tem certeza que é isso que você quer? Que a pessoa quer. A outro marido disse, isso é uma inútil, xingou de tudo. Eu disse, minha filha, eu disse na cara dele, você ainda vai ficar com ele, vai viver a sua vida. Ele não merece. Eu disse na cara dele, quem devia ficar com medo era eu. Quem ficou com raiva foi ela, de mim. Meu amor, então tá bom. Vai em frente. Então não me peça conselho. Na frente dele eu falei. Brigou com a família todinha, não só foi comigo não. Enfrentou a família. Eita, amor grande, que a gente não entende não. Tem uns que a gente não entende não. O cara bater, humilhar, xingar, chamar dos nomes mais baixos, porque o xingamento, a opressão não é só bater, empurrar, é com palavras. E tem palavras que é melhor que você tome uma empurrada, uma palmada. Que tem palavras que é melhor uma palmada do que certas palavras. Aí eu disse na frente dele, dá não. Quem foi ruim foi o pastor José Eramito. Nem congregar mais comigo, congregaram. Então, querido, Deus está dizendo assim, olha, você entra, mas esqueça seu passado. Você que me assiste, está aqui na igreja, esqueça o passado. Vive a sua vida. Vá viver. Aproveite o dia. Eu falava isso com as meninas conversando aqui da igreja, Rafaela e também Milena. Eu disse, vocês já assistiram aquele filme, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Tem uma parte lá que o cara diz carpe diem, que quer dizer, aproveite o dia. Esqueça o passado. Vai em frente. Aqui no livro de Isaías, capítulo de número 43, Isaías está depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Isaías é lá na frente, capítulo 43, no meio da Bíblia. Salmo está no meio da Bíblia. Isaías 43, versículo 18, olha o que Deus diz aqui, ó. Esse é o nosso Deus. Olha, a revelação aqui de Deus, do Espírito Santo para você, eu quero que você entenda isso. Diga assim, Deus sempre me dará alegria e uma coisa nova. Deus não vai permitir que a gente fique triste a vida toda. É tanto que o salmista diz assim, o choro, ele dura a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, nunca é tarde para você ser feliz. Nunca é tarde para você se alegrar. Nunca é tarde para você ter gozo e dar a volta por cima. Nunca é tarde, você tem que aproveitar. Não importa a tua idade, se tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, não importa. Nunca é tarde para você ser feliz. Isaías 43, verso 18, o Senhor diz assim, não vos lembreis das coisas passadas. Está lembrando, eita, tempo bom. Nem considereis as antigas. Deixa para lá, está trazendo isso mais não, passou. Versículo 19, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Aonde não tem caminho, Deus faz aparecer, não tem água, Deus faz brotar, como fez com eles. Deus está dizendo, siga, passou, e agora eu vou em frente, eu vou me levantar. Todos pensam que você caiu, mas você se levanta. E muitos querem que você fique caído, mas você se levante. Pensou que você morreu, não, se levante. Nunca é tarde. O Paulo disse assim, esquecendo as coisas que para trás, que atrás de mim fica, eu prossigo para o alvo. Lá em 2 Coríntios 5,16 ele disse, para que nós sejamos uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz, todo dia é uma coisa nova. Lá em Romanos 6 diz que a palavra se renova todos os dias. Por isso que você se torna nova é no Espírito. Isso aqui passa.
Eclesiastes 12, lembra, versículo 1, do teu Criador no dia da tua mocidade, porque virão os maus dias. Tiago 1 diz, como um jovem contempla a sua face no espelho e já se foi. Para você lembrar disso, pega lá uma foto, quando você era jovem, tinha 20 anos, 18, 15. Mas a gente se renova olhando agora. Eu vou viver agora. Já caiu um negocinho aqui, já apareceu um pezinho de galinha aqui. Um já é um pezinho de pato, é aquele mais largo. Eu vou me alegrar. Eu vou fazer um botox. Eu vou para uma academia. Eu vou viver. É aí que funciona aquele programa que nunca dá certo, a melhor idade. Funciona agora, que diz, eu vou viver a minha vida. Eu acho bacana, Chico, aquelas senhoras já passou de 60, 70 para cima. Ah, só quer ser nova. Não, ela está certa, não desista. Aquele senhorzinho que anda até com pente no bolso, parou o carro a moto, já puxa o pente, aqueles anterior matou Tommy no cabelo. Não, você... Viva a sua época. Cada época é uma época. Você tinha ali 18, agora tem 19. Você tinha 51, agora tem 52. Esses dias eu já fui pegar uma vitamina. Eu digo, qual é mais forte? Só acima de 50. Eu digo, eu quero essa aí. Eu já não fiz os 50, mas eu já vou tomar essa aí que eu quero sentir mais renovado. Essa é mais forte, eu quero assim, me dê essa vitamina. A gente tem que se cuidar para ir mantendo vivo. Deus disse, eu vou fazer uma coisa nova. Eu quero que vocês prossigam para o alto, nunca está olhando para trás. Quero que você venha comigo aqui no livro de Filipenses, já vou estar encerrando. Filipenses é lá no finalzinho da Bíblia, lá depois de Coríntios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Efésios, Filipenses, depois de Efésios, se eu não me engano. Lá em Filipenses, olha o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai escrever. Filipenses capítulo 3. Passa a 2 Coríntios, Efésios, acertei. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Olha o que o apóstolo Paulo ensina. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, uma coisa eu tenho praticado, Paulo está dizendo. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aí ele diz no 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou para o alto, para o alvo, para frente. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O céu. Toma posse da bênção. Vê se é o pneu lá, Beto, do carro. É o pneu do carro, furou, será alguma coisa? É não, o carro ligado no motor, é. Isso é a correia seca. Volta aqui. Eu prossigo para o alvo. A soberana vocação de Deus, o que Deus tem prometido para mim. Você vai desanimar? Escute isso, você que me assiste. Por causa de uma traição, de uma decepção, enquanto nós estivermos nessa vida, nós vamos passar por isso. Vai ter falsos amigos. Vai ter aquele que vai contar os nossos segredos, vai trair a nossa confiança, vai pedir emprestado, não vai pagar. Tem um monte. Aí você desanima, fica furioso, triste. É isso que o diabo quer, para você desanimar e você perder a maior bênção, que é a salvação. Acontecer alguma coisa, deixa para lá, levanta a cabeça, você está de pé, siga. Siga. Vai em frente, não deixe entrar no teu coração raiz de amargura. Continuando aqui em Filipenses, capítulo de número 4, nós estamos em Filipenses. O versículo de número 11 em diante, Paulo diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. A pessoa tem que aprender isso. Ficar preso no passado, eu tinha isso, agora não tenho. Aprenda a contentar com o que tem. Não diz que brasileiro se adapta a toda a situação?
E isso é verdade, porque a gente aprendeu nos últimos dias a se adaptar, o preço das coisas subiu, a gente reclamou, costumou se adaptar. Já não tinha mais o salário que tinha, vivendo por viver. Parece aquele programa, se virando nos 30 e a gente não está assim. O apóstolo Paulo disse assim: pois aprendi a contentar-me com o que tem, sei estar abatido e sei também a ter abundância, em toda maneira em que todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tem gente que não sabe ter fartura. Se ela ficasse rico, ganhasse um prêmio, ela se perdia. Como aquela que já está estabilizada, se ela passar necessidade, ela se perde também. Ela vai ao fracasso total. Paulo disse: para mim tanto faz, eu me habito a não ter e me habito a ter. Sei ter farturas, sei também passar necessidade. Por quê? O versículo 13, eu quero encerrar isso com vocês. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que fortalece a gente? O Senhor. Por isso que Jesus disse, Jesus ressuscita, querido, fica 40 dias com os discípulos depois que ressuscitou, ensinando, comendo, bebendo com ele. Depois ele é tomado para o Pai. E aí, quando ele vai ser tomado para o Pai, ele vai dizer essas palavras, ensinando a guardar todas as promessas que ele ensinou, os mandamentos. E ele vai dizer, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, verso 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou para o Pai, mas eu estou com vocês. O homem em pessoa de Jesus, fisicamente, assim como você está me ouvindo falar, o pastor José Iramito, não está mais aqui na terra. E se aparecer algum, não vá, porque Jesus disse que muitos virão em seu nome. Mas o Espírito de Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. É tanto que se ele não tivesse ido para o Pai, o Espírito Santo não tinha vindo. Eu vou para o Pai para que o Consolador venha, que é o Espírito Santo. O Espírito que vocês ainda não conhecem, o Pai vai dar do céu para aqueles que creem. E ele vos ensinará todas as coisas. Eu estarei convosco até a consumação do século. Não se sinta desamparada, não se sinta desamparado. Não pense no teu coração, na tua mente, que Deus te abandonou. Isso é pensamento do diabo, está repreendido em nome de Jesus. Levante o seu rosto, aconteça o que acontecer, seja maduro o suficiente para entender que Deus jamais te deixará, que Deus jamais te deixou e que Ele sempre está com você. Glória a Deus. Toma posse em nome de Jesus. Então vamos colocar todos em pés, vamos aplaudir a palavra, o Senhor com muita alegria. Isso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu quero fazer um convite para você que me assiste, você que ainda não declarou Jesus como teu único Senhor e Salvador. Foi duas coisas que Deus pediu: para não venerar imagens de escultura, Deus nenhum, adorar só a Ele e esquecer o passado. Declare Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Buda, não é Maomé, não é ninguém, é só Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14, verso 1. Mas eu gosto de Atos 4, 12, que Pedro diz assim, diante do Sinédrio, ele sendo interrogado pela justiça da época, ele diz assim: porque em nenhum outro há salvação para que os homens possam ser salvos, e nenhum nome há, que é o nome de Jesus. Entenda, querido que me assiste, você pode ter a sua religião aí, pode dizer que é a religião dos seus pais, o que você herdou, aprendeu, mas a única salvação é através de Jesus. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alto. O Espírito Santo jamais te deixará. Mesmo quando eu pequei, pastor, sim, Ele jamais te deixará.
Porque se nós formos infiel, Ele permanece fiel. Faz parte do caráter de Deus. O Senhor sabe que nós somos pecadores. O diabo quer tomar posse para você fracassar. Deus quer que você venha para o reino. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Você que está entregando a vida para Jesus. Você que me assiste ou me ouve. Se estiver dirigindo, não pare o carro, o veículo, mas vai escutando. Mas você que está em casa, pode se ajoelhar no pé do rádio, da TV. Está se reconciliando, voltando para Jesus. Volta, que os tempos estão próximos. Volta para Jesus, Ele está vindo buscar a sua igreja. Os sinais estão se mostrando. E toda a igreja ore a Deus assim comigo. Diga: Senhor meu Deus. Você que me escuta, diga: e meu Pai, eu declaro Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Diga: Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados e eu volto para Ti, em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados, faça a tua oração. Inclusive você que está aqui na igreja, porque nós vamos participar da Santa Ceia hoje. Se você muitas vezes, alguma vez disse que o Senhor não estava mais com você, que esqueceu de você, se arrependa agora. Volte para Cristo, se reconcilie. Oh Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa alma que se arrepende, se reconcilia. Obrigado por essa pessoa que está entregando a vida para o Senhor, declarando como único Senhor e Salvador. Oh Espírito Santo, faz morada na vida dela. Levanta esse que está caído, desanimado, no fundo do poço. Essa pessoa que está tão desanimada, tão cega pelos demônios, que ela até hoje não enxergava a verdade, mas agora ela é livre, ela é liberta, em nome de Jesus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre em nome de Jesus. Seja liberto, seja liberta. Receba a luz de Deus, a unção do Espírito Santo na tua vida. Oh glória! Vai sentindo a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se você é batizado com o Espírito Santo, você que fala em línguas, dê liberdade. Oh glória! Adore, continue louvando, adorando. Vai orando, vai louvando, vai glorificando. Oh aleluia! Poderoso Deus, Tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, esse é o nosso Deus, que cura, que liberta. Poderoso Deus, minha alma, diga isso para Ele. Minha alma anseia por Ti. Vai pedir na presença. Davi disse: assim como a coça que anela pelas águas, a minha alma anseia por Ti, Senhor. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Tenha a luz de Deus sobre você. Erga as tuas mãos e diga: obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Toma posse em nome de Jesus. Você de casa, você que entregou a vida para Jesus, procura uma igreja que prega Jesus de verdade. O que é a igreja que prega Jesus de verdade, pastor? Que não comercializa a fé, que não vende nada dentro da igreja, que não fica usurpando da fé das pessoas, que não fica fazendo leilão da fé da pessoa, bingo dentro da igreja. Uma igreja que prega só a palavra, porque Jesus disse: a casa do meu Pai é casa de oração, mas vós tem transformado num covil de ladrões. Procura a igreja mais próxima da tua casa. Você aqui de João Pessoa, venha congregar conosco. Igreja Deus Criador, Rua Cecília Soares Albuquerque 27, aqui no bairro de Mangabeira, né? Em frente à Policlínica, por trás da Rede Farma. Venha participar. Deus abençoe tua vida, tua família. Tenha uma semana de bênção.
Você quiser nos ajudar com oferta para a obra de Deus, aí tem um Pix. Fica à vontade, seja fiel a Deus para Deus abençoar, multiplicar as tuas finanças. E obrigado àqueles que sempre contribuem. Deus abençoe tua vida e até a próxima, em nome de Jesus.